Fala, meus amigos, aqui é o Clóvis de Brasília. Então eu fiz esse diagrama aqui, né? O Olavo de Carvalho, ele explica, olha, existem os idiotas funcionais, que é pessoas que não sabem nada sobre o que está acontecendo ao redor delas no mundo. Não sabe nada sobre globalismo, não sabe nada sobre comunismo, não sabe nada vezes nada, não sabe o que é uma guerra híbrida, não sabe o que é o engodo semântico, não sabe o que é hegemonia, maniqueísmo, consciência de classe, consolidação de hegemonia e guerra híbrida. Então não sabe nada. Então é pessoas aí que estão no meio da guerra, estão igual esse patinho aqui, né? Nadando na lagoa e correndo o risco de tomar uma bala de um comunista. Então a bala ideológica, né? Deixar bem claro, mas é perigoso ser do outro jeito também. Mas então vamos lá. Então vamos primeira fase que eu dividi aqui. Você vai descobrir o que é uma guerra híbrida. O pessoal se você já leu aquele livro dos comunistas, todo comunista lê na escola, né? Que é o Manual do Guerrilheiro Urbano do Marighella. Então esses caras aqui de vermelhinho, todos eles já leram o Manual do Guerrilheiro Urbano do Marighella. Estão aqui dando vassourada no PM. Só que eles já passaram dessa fase de guerrilheiros urbanos que usam somente a força. E eles estão passando para a fase da guerrilha intelectual, que envolve guerra psicológica, envolve outros tipos de guerra. Então, os guerrilheiros urbanos que leram aí os manuais do Marighella nas faculdades ou nos assentamentos de MST, os guerrilheiros, eles são guerrilheiros urbanos. Eles passaram dessa fase, eles não saíram dela, eles ainda estão na fase de guerrilheiros urbanos, mas eles estão montando novas fases intelectuais que, se você não souber o que está acontecendo, você vai ficar igual um bobinho no meio do rio, da lagoa, tomando tiro. Então eles saíram dessa fase aqui isso aqui é uma das fases da guerrilha, né? Só que eles estão em outras fases, eles têm novos manuais de guerrilha, que chamam a guerra híbrida. Então eles já montaram uma ponte, né? Você ainda não viu essa ponte sendo montada, mas montaram uma ponte e vão passar para uma nova fase da guerrilha urbana. Ainda não chegou, mas quando chegar, você vai ter uma surpresa. E você vai falar, nossa, o Clóvis estava certo. Então vamos para a próxima fase, o engodo semântico. Por exemplo, em uma captação de áudio desses guerrilheiros comunistas, você começa a descobrir que o personagem em terceira pessoa que ele está falando é o próprio guerrilheiro. Ou algum personagem que eles estão querendo quebrar, ou algum tabu, ou eles estão fazendo algum projeto de campo, né? Estão projetando um campo para eles cometerem algum crime. Então, por exemplo, eles não vão falar que cometem roubos. Eles vão falar em expropriação ou em transporte. Então isso você vai captar em áudio desses caras aí comunistas. Isso é só para você começar a ficar esperto, entre outras. E eles usam a linguagem do bandido ensinada pelo Antônio Gramsci nas faculdades. Então você descobre, olha, eles usam linguagem de bandido para enganar as pessoas. Então eles usam uma troca de significado, por exemplo, eles começam a falar que pastor é fascista. Para quê? Porque as ideias cristãs de um pastor atrapalham eles de ganhar a hegemonia comunista. Então eles começam a falar que os pastores são antidemocráticos e fascistas. Então, você descobre que essas universidades são um antro, tem até aqui, eu baixei aqui essa foto, é um antro de terroristas. Simples, isso é simples, coisa mais simples do mundo de entender. Então você descobre, olha, seu filho ele não estava na faculdade, ele estava num antro terrorista. E ali ele foi catequizado. E nós temos aqui, né, a última fase, né, que eu chamo, quando você sai dessa fase aqui, ó, de idiotinha funcional, você não é mais um bobinho. Então você cai aqui, você sabe o que é hegemonia, você sabe o que é maniqueísmo, consciência de classe, consolidação de hegemonia e guerra híbrida. Então você tem que saber o que é isso aqui, ó. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é a guerra santa. Então comunistas, eles falam que os pastores aqui, ó, eles têm ideias antidemocráticas. Você pode trocar essa palavra antidemocrático por anticomunista, isso fica mais fácil você entender.
Isso o Antônio Gramsci já ensina isso, então fica fácil você entender. Toda vez que alguém fala antidemocrático, esses comunistas falarem antidemocrático, antidemocrático. Então ele está falando que as pessoas de cá têm ideias anticomunistas. Então, por exemplo, pastores têm ideias anticomunistas, porque se o comunista manda fazer uma lei que aprova o aborto, o pastor é contra. Não, os 10 mandamentos. O 6º mandamento, não matarás. Não matarás. Então, o pastor, ele olha pra cá e fala, não. Essa lei tua gera maldições. Ele entende, olha, aqui tem uma guerra santa, aqui tem o maniqueísmo. Então, os comunistas já usam isso. Isso aqui é um termo comunista. Eles falam toda hora nas suas pautas comunistas, nas suas conversas, quando eles estão montando ali uma consciência, quando eles estão montando um consenso, eles falam sempre no maniqueísmo. E eles sabem, eles entendem isso aqui, ó. Maniqueísmo. Então, maniqueísmo você tem que entender. A Guerra Santa. Consciência de classe. Vamos lá, para consciência de classe. O Karl Marx, que está aí na presidência, ele, desde 98, ele fala no projeto Fome Zero. Com um mês que ele ganhou a presidência, 2000, em 2002, eu não lembro, ele esqueceu o projeto Fome Zero. Por que ele esqueceu o projeto Fome Zero? Porque o projeto Fome Zero é simplesmente uma estratégia política para ele ganhar consciência de classe. Então ele não tá cagando para a fome zero dos outros. Tá vendo esse carinha aqui embaixo aqui, ó, sustentando o político? Esse aqui é o Fome Zero, ó. Esse carinha aqui tá sustentando o político que tá sentado em cima das costas dele. E aqui o velhinho tá falando, olha que interessante, a distância entre os ricos e os pobres é menor do que pensamos. Então a gente chama de consciência de classe. Por exemplo, vamos para outro exemplo. Tem várias. Os motoqueiros têm consciência de classe, da classe motoqueira. Os caras do Uber têm a consciência do classe, da classe do Uber. Então cada setor desse tem a consciência de classe. E essa consciência de classe gera ou não hegemonia. Isso aqui, ó, hegemonia, tá vendo? Então ela gera ou não hegemonia. No caso, hegemonia é quando você ganha, não quando você perde. O vermelhinho tá mostrando perdendo a hegemonia, né? Então, hegemonia é quando você ganha hegemonia. Hegemonia pode ser apoio popular ou tem a guerra cultural que envolve hegemonia. Hegemonia você pode ser ganha através de uma guerra cultural ou através de apoio popular. Então isso aqui é uma estratégia política, hegemonia. Então quando eles batem nessa pauta da consciência de classe, por exemplo, fome é a maior consciência de classe. O Karl Marx agora está apoiando os catadores de latinha. Ele podia muito bem fazer um projeto, olha, eu vou fazer um projeto em que vocês aprendem 50 profissões diferentes para vocês nunca mais catarem latinha na vida de vocês e ganharem 5 mil reais por mês. Isso é um projeto, qualquer idiota ensina esses caras a mexer com computador, qualquer coisa que seja, ou com reciclagem, ou com um projeto esses projetos, como é que fala? Artesanato, faça um artesanato, ou que derreta essas latinhas e faça uma panela que vale 300 reais. Então qualquer pessoa daria um curso para esses carinhas que vendem latinha, ensinando eles a derreter latinha e fazer uma panela de 300, 400, 500 reais. Ele tá interessado em ajudar os catadores de latinha? Não, lógico que não, velho. O cara quer o quê? Ele quer que a consciência de classe aumente a hegemonia. Então ele vai criar um sindicato onde ele diz que está ajudando os catadores de latinha, que isso é uma falácia das mais mentirosas e cebosas do mundo. E vai falar que está ajudando os catadores de latinha. E os pobres dos catadores de latinha falam, nossa, ele é tão legal. E ficam aqui embaixo sustentando a classe política. Aqui, quem é esse carinha aqui? Eu vou até aumentar, ó lá o carinha. Ele está sustentando a classe política aqui, tá vendo? Olha, sustentando a classe política. Esse carinha bem aqui. Quem é esse aqui? Esse aqui é o catador de latinha, que o gordinho aqui está falando que está ajudando. E ele está tomando aqui um champanhe com uma cereja. Uma cereja, uma azeitona, né? Eu acho que é uma cereja. E aqui embaixo tem um cientista político falando, nossa, a classe
a distância entre os ricos e os pobres é menor do que pensamos. E aqui na parte do maniqueísmo, eu vou até voltar um pouquinho, ó, olha só, vou voltar um pouquinho. Bem, aqui no maniqueísmo, nós temos essa parte aqui que é justamente para combater os pastores, ó, tá vendo? Reforma agrária do ar. Isso aqui eles vão fazer para expandir, para ganhar hegemonia em células menorzinhas, né? Agora você imagina essas células menorzinhas mandando um catatal pros caras do PCC. Catatal é um aviso, ó, a polícia tá chegando. Então eles mandando catatal pros caras do PCC dentro de uma favela. Então nós temos aqui a reforma agrária do ar que vai estar criando essa ponte. A gente chama de ponte entre vários setores, né? Entre várias consciências de classe. Aqui, ó, consciência de classe. Então o pessoal ainda não aprendeu esses termos. Se você não aprendeu, corre, meu filho. Pega o Google aí, dá uma pesquisada e aprenda o que é isso para a gente poder tentar se comunicar e eu tentar explicar as estratégias desses caras em larga escala. Eu não vou compartilhar esse meu vídeo com muitas pessoas. Então, o pessoal aí vai ter que replicar esse conteúdo de alguma maneira ou de outra. Você vai ter que entender e replicar. Provavelmente em alguns dias eu vou deletar isso aqui. Então vamos lá. As pessoas vão ter que sair da fase do patinho liberal, idiota funcional, segundo Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho, ele descreve bem esse patinho aqui. Ele chama de idiota funcional. É o patinho quen-quen. Então ele sai dessa fase aqui, né, que ele pode tomar um pipoco, né, de um comunista, e aqui ele descobre o que é uma guerra híbrida. Então ele descobre que, olha, existem guerreiros intelectuais, eles montam pontes um entre os outros, eles agora vão fazer a reforma agrária do ar, onde jornalistas, jornalistas vão ser censurados também. Você pensa que não, internet e jornalistas vão ser censurados. Nós temos aqui o engodo semântico, né, que é uma troca de significados. São trocas de significados. Então aqui o patinho liberal, ele descobre, olha, existe um engodo semântico, esses caras estão me enganando com essa fala em terceira pessoa. Eles fazem uma troca de significados. Por exemplo, eles chamam roubo de transporte. Então quando eles falam transporte, eles podem estar fazendo um roubo. Então você começa a entender a linguagem do bandido e que as faculdades é um antro de terroristas maconheiros. Então vamos lá. E a última fase é a que a gente chama de Howard, né? Aqui você já virou um Howard, é um Duque da Marvel, né? É um patinho da Marvel. Então aqui você sabe o que é hegemonia, maniqueísmo, consciência de classe, consolidação de hegemonia e guerra híbrida. Quando você sabe tudo isso, você está a um passo de deixar de ser um idiota funcional. Tem um maniqueísmo. Isso aqui, quem sofre no maniqueísmo? Pastor de igreja sofre. Na consciência de classe, quando esses caras ganham hegemonia, quem sofre? Os pobres. Hegemonia, o que é hegemonia? Tem a guerra cultural. Então, aqui está a chave para a gente vencer essa guerra. Está bem aqui, ó. Isso aqui é a maior chave de todas para você vencer essa guerra política sem ficar choramingando. Então aqui é a chave para nós vencermos essa guerra sem choramingar. Eu tenho uma ilustração que eu até fiz num grupo. Você vai chegar para as pessoas e vai falar assim, olha, o nosso barco foi invadido por piratas. O Howard, ele chega para outro patinho do lado e fala, olha, o barco foi invadido por piratas. Não se assusta, não grita, não fica louco e não saia correndo para pular do barco. Avise todo mundo no barco. Quando a gente tiver 70% de hegemonia, a gente dá um jeito de amarrar os piratas e jogar eles para fora do barco e virar a direção do barco para outra direção, porque senão o barco vai cair a cachoeira abaixo. Então isso é uma ilustração que eu faço para as pessoas ficarem espertas. Os piratas estão aí, os piratas estão no barco, tem que ter cuidado com os piratas, eles podem querer derrubar, cortar cabeças, né? Então eles já cortaram cabeças de várias vovós que os incomodavam, as vovós ficaram gritando, piratas, piratas! Então as vovós estavam importunando os piratas amarraram as vovós e colocaram as vovós no porão, lá na colmeia. Então as vovós estão no porão da colmeia
E você tem que ter cuidado para não sair desesperado falando que os piratas estão aí e falando muita besteira. Então você chega na manha e ó, os piratas estão aí, vamos ganhar hegemonia. Quando a gente ganhar hegemonia, isso aqui ó, hegemonia. Quando a gente tiver bastante hegemonia, tipo assim, uns 70%, 80% de hegemonia, a gente amarra os piratas pela perna e eles que se explodam. Eles que se explodam pra fora do barco. E a gente bota eles pra fora do barco. Por enquanto não. Por enquanto você chega na manha, olha, os piratas estão aí no barco. Vai na manha, avisa, apressa o passo, não vai muito devagar não, mas vai na manha, explica todo mundo que o pessoal aí que tem que saber que os piratas estão no barco. E eles são perigosos. Eles são perigosos, tá bom? Então, um abração, espero que você se divirta. Um abração e até a próxima.